Cada articulação tem sua própria trajetória de movimento e sua própria amplitude de movimento, e cada articulação se move dentro de um determinado alcance. As manipulações nas articulações são realizadas com o objetivo de restaurar a mobilidade das articulações e eliminar a compressão da raiz nervosa, por exemplo, quando ela sai pelo forame intervertebral e pode ser comprimida em caso de subluxação. Essa é a principal tarefa: devolver a mobilidade à articulação fixada. Isso é sempre feito em conjunto com a atuação sobre os músculos. Mas a própria técnica de manipulação deve ser praticada separadamente. Problemas frequentes relacionados a lesões durante manipulações, quando o terapeuta manual machuca o paciente, estão ligados à técnica incorreta de execução da manipulação e à identificação errada da limitação de mobilidade. Ou ele não consegue encontrar o bloqueio, ou encontra no lugar errado e realiza a manipulação onde não é necessário. Existem vários métodos. O método mais simples é avaliar a amplitude de movimento da articulação, que vou mostrar e analisar para vocês agora. Ou seja, é possível determinar a limitação do movimento sem recorrer ao teste muscular, usando apenas o teste de amplitude de movimento da articulação. Ou seja, verificando se a amplitude de movimento da articulação está dentro do normal, comparando-o com o movimento da articulação do outro lado. Por exemplo, observamos como a articulação se move. Deslocamos ela para um lado e depois para o outro. Ambos os movimentos devem ser iguais. Se percebermos que para um lado o movimento é maior e para o outro é limitado, a manipulação deve ser feita na articulação com o movimento limitado. Uma condição obrigatória para a manipulação é o eixo ao longo do qual o impulso manipulativo é realizado. A ação deve corresponder ao eixo da articulação. Todas as lesões ocorrem quando esse movimento não corresponde ao eixo. O impulso manipulativo deve alinhar-se ao eixo da articulação, mas você não conseguirá realizá-lo se o eixo não for respeitado. Se o esforço for direcionado em outro ângulo, será necessário um esforço enorme para mover a articulação, e ainda assim você pode acabar lesionando-a. Isso não deve acontecer. A própria técnica de manipulação consiste em várias etapas. A primeira parte é a pré-tensão. Ou seja, você tem uma articulação com uma certa amplitude de movimento. Você percebeu limitação de movimento ao notar que a articulação parou de se mover. E a primeira parte da manipulação é a pré-tensão. Você realiza toda a amplitude de movimento até sentir uma resistência elástica. Quando sentir isso, pare. Em seguida, sem retornar à posição anterior, faça um impulso manipulativo, um movimento brusco, rápido e explosivo. No entanto, ele deve ser estritamente limitado em amplitude. Não se deve fazer movimentos amplos, pois isso pode romper os ligamentos da articulação. Se o movimento for muito pequeno, a manipulação não acontecerá. Você deve, para cada articulação e para cada pessoa, levando em conta sua compleição e constituição física, determinar a amplitude de movimento necessária. Também compare o movimento para os lados. Se uma articulação se move normalmente, você sabe como a outra deve se mover. É preciso garantir a mesma amplitude na articulação. Isso é difícil. Para conseguir isso, é necessário repetir o exercício alguns milhares de vezes. E só depois de 50.000 repetições é que você vai conseguir o primeiro resultado bem-sucedido. Isso é muito difícil. Por isso é preciso encontrar voluntários para praticar. No início, pratique em animais como gatos e cachorros. Кошках, собаках, но потом все-таки... Mas depois, mais cedo ou mais tarde, é preciso passar para pessoas, mas com muito cuidado. Não existem manequins para treinar.
Isso só pode ser sentido ao fazer em uma pessoa de verdade, mas, de jeito nenhum, deve ser feito sozinho. Se você não é médico ou terapeuta manual, este vídeo era para eles, e você deveria ter desligado logo no começo. O que vou demonstrar agora não deve ser feito. É só para assistir e admirar como as manipulações são bem feitas. Aqui está uma articulação imóvel com mobilidade limitada entre a terceira e a quarta vértebra. Ou seja, essa articulação se move em uma amplitude menor do que deveria. O objetivo da manipulação é restaurar essa mobilidade. Primeiro, levamos a articulação até a pré-tensão, identificando a limitação do movimento, comparando as amplitudes do lado direito e esquerdo. Se a amplitude do lado direito for menor. Em seguida, ao levar a articulação até o ponto onde se sente a restrição, realizamos o impulso manipulativo, um movimento brusco, estritamente alinhado ao eixo da articulação, com uma leve elevação e rotação. Se for feito no ângulo correto, praticamente não é necessário esforço para realizar a manipulação. Dessa forma, ocorre a manipulação em um bloqueio articular fixo. Durante rotações e inclinações, a raiz nervosa pode ser comprimida, lesionada ou machucada, às vezes até mesmo a artéria vertebral. Isso pode ser determinado pela amplitude de movimento. Por exemplo, do lado direito a articulação está mais rígida do que do lado esquerdo. É melhor fazer isso na posição deitado, embora com experiência e habilidade suficiente, também possa ser feito sentado. Позвонком ребром, вот, это получается четвертое ребро, вот оно фиксировано. Это сустав между поперечным отростком позвонка и ребром. Он не двигается во время вдоха, во время выдоха. Ну, соответственно, вот оно. Assim, ao encontrar uma articulação fixa, que é a articulação entre a vértebra e a costela, ou seja, a articulação fixa entre o processo transverso da vértebra e a costela, que não se move durante a inspiração e expiração, essa costela está direcionada para frente e permanece imóvel durante a respiração. Existem várias maneiras de liberar essa fixação, mas uma delas é mais complexa. Deitar de bruços. Eu levo essa costela até a pré-tensão, realizando inspiração e expiração algumas vezes. E nesse momento, faço um impulso manipulativo. Não ficou muito confortável, especialmente na posição deitado. Outra maneira é usar o espaço entre a escápula e a vértebra, mas realizar a manipulação nesse local é desconfortável. Deite-se de costas. Esse é o jeito mais confortável. Eu geralmente faço manipulações nessas articulações, localizando essa costela. O mesmo em várias etapas. Na primeira etapa, levo até a pré-tensão, repetindo a inspiração e expiração várias vezes. Aqui está. Ele saiu do lugar. Às vezes, ouve-se um estalo, alto ou baixo, mas o principal é sentir o movimento que ocorreu na articulação. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Essas articulações ficam mais abaixo.
Вот. Elas também estão entre as vértebras e as costelas. Fixação simultânea de várias articulações em ambos os lados. Isso impede uma rotação completa durante a inspiração e expiração, ou seja, ocorre uma limitação do movimento. Parte das costelas está fixada, o que impede a rotação. Além disso, isso impede uma inspiração e expiração completas. Eu realizo toda a amplitude de movimento nessas articulações. Eu identifico qual costela e em que ponto ela se move pior, ou seja, está mais rígida, menos móvel. Ou seja, eu levo ela até a pré-tensão e então realizo a manipulação. Depois para o outro lado. Avaliamos a mobilidade articular. Buscamos a R-articulação com amplitude de movimento limitada. De um lado, do outro lado. A articulação fixa à esquerda entre a quarta e a quinta vértebras tem mobilidade limitada. Сейчас эти две фиксации устраним. Também está limitada a mobilidade entre a primeira vértebra e o osso occipital do lado direito, onde a primeira vértebra se conecta ao osso occipital. Essa articulação também deveria se mover, mas muitas vezes permanece fixa. Na primeira etapa, cria-se uma pré-tensão completa, abrangendo toda a amplitude de movimento da articulação. E então, com um segundo movimento, realiza-se a manipulação. Так, это второе. Esse foi a quinta vértebra, entre a quarta e a quinta. E agora, o primeiro estágio. Na região torácica, também é possível examinar cada articulação para determinar como ela se move. Aqui há uma fixação de várias costelas. A terceira costela de um lado e a quarta costela do outro, localizadas nas mesmas articulações entre as vértebras. Normalmente, ambas as costelas devem se mover durante a inspiração e expiração, pois entre a vértebra e a costela se forma uma articulação costotransversa. Se as costelas não se movem, a articulação fixa é detectada. Вдох. Inspira, expira, expira, expira. O mesmo. Com o primeiro movimento, levamos até o final toda a amplitude. Depois, realizamos o impulso manipulativo. Costelas inferiores. Inspira, expira, inspira, expira. Se uma costela está fixa e a outra impede a rotação, a amplitude de movimento fica limitado. O próprio movimento deve ser feito corretamente. Muitas vezes, a execução incorreta da manipulação pode lesionar a articulação. Se não houver tensão criada e o movimento for feito de uma vez só, sem determinar precisamente a amplitude necessária, isso pode causar lesão. Verifique a amplitude de movimento. Teste se não há pinçamento da raiz nervosa e avalie a amplitude de movimento na posição de manipulação. Por exemplo, entre a quinta vértebra e o sacro, entre a quinta e a quarta, entre a terceira e a quarta vértebras. Se houver fixação entre a terceira e a quarta vértebras,
O volume total de movimento não é alcançado. E é justamente nessa articulação que a manipulação deve ser realizada. Inspira, expira. Pode-se usar diferentes posições da perna. Pode esticar a perna. Não faz diferença. O principal é acertar a articulação correta e realizar a manipulação no ângulo certo.